Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. O nosso bate-papo hoje tem como título Livre-se dos fariseus. O mundo vive uma tragédia sem fim e será lembrada por muito tempo. Milhões de seres humanos morrerão vítimas desta pandemia de religiosos inescrupulosos. Entre eles, os chamados representantes dos evangélicos, ávidos por ganhar prestígio e dinheiro, mantendo abertas as igrejas a qualquer preço. Pastores e dirigentes de igrejas evangélicas pelo mundo afora, assim como no Brasil, não tiveram nem têm escrúpulo nem compaixão e mantêm igrejas e atividades pastorais presenciais. No Brasil, ainda não temos entre os cristãos evangélicos estatísticas da contaminação pelo Covid-19. Isso é muito preocupante. Haja vista que são evangélicas as comunidades mais desassistidas do país, aquelas onde é menos provável encontrar médico ou um respirador para salvar vidas. Por tudo que sabemos sobre essa doença, é previsível que esta atitude tenha consequências mortais. A história da Igreja Presbiteriana de Jesus na Coreia do Sul é vergonhosamente exemplar. Recusou colaborar com o trabalho de contenção e acabou contribuindo com cerca de 73% da transmissão de vírus em todo o país. Seus cultos recebem milhares de fiéis, que estão proibidos de portar acessórios no rosto, como óculos ou máscaras, por ser um insulto a Deus. O comparecimento aos cultos é obrigatório, mesmo para quem está doente. O líder religioso da igreja disse aos fiéis que eles eram imunes ao vírus. Quando a pandemia chegou até eles, afirmou ser uma provação de Satanás, enciumado com o crescimento da igreja. Agora os membros da igreja estão sofrendo a ira da nação, que se aproveita dessa história para intensificar o preconceito que já tinham contra os cristãos. A Covid-19 também se propagou nos gigantescos encontros e peregrinações do movimento religioso islâmico sunita. As autoridades de Nova Delhi, na Índia, moveram uma ação judicial contra uma mesquita depois de um encontro ocorrido em Marcás, a sede da igreja. Um terço dos casos do país, no começo de abril, estava relacionado a este encontro nessa cidade de Marcás. Em Israel, o maior número de casos se encontra nas zonas onde vive a comunidade religiosa judaica ultra-ortodoxa. Alguns rabinos ordenaram a seus seguidores, centenas de milhares, que mantivessem as sinagogas e escolas abertas, desobedecendo às ordens e às regras adotadas pelo Ministério da Saúde de Israel. No começo de abril, o exército e a polícia tiveram que isolar estes bairros à força para frear a expansão do vírus. Existe também preconceito, claro, contra o povo evangélico no Brasil. E creio que se deve a esse tipo de religioso inconsequente. E não são poucos esses fariseus tupiniquins. Para os desavisados, os evangélicos são todos fanáticos, intolerantes e ignorantes. As minhas atividades profissionais e de lazer me fizeram andar por muitos cantos deste país. E em todo lugar observei a existência de igrejas evangélicas. Inclusive nas comunidades mais carentes, nos menores vilarejos por onde andei. Sempre abertas, sempre referência nas comunidades, as igrejas evangélicas atendem este país inteiro. Poucos conhecem e entendem o papel fundamental que as igrejas evangélicas cumprem num país que, por décadas, abandonou a própria sorte uma grande parte do povo brasileiro. Mesmo onde não há escola capacitada a ensinar, onde não há playground, um posto de saúde decente ou um centro cultural, há uma igreja, geralmente neopentecostal, que é a terceira onda do movimento pentecostal servindo ao povo brasileiro. No nosso país, de pais ausentes, a base da igreja evangélica é feminina e jovem. Os evangélicos no nosso país são, em média, mais jovens que os católicos. Normalmente, os dirigentes dessas igrejas evangélicas são pilares das suas comunidades e estimulam a vida comunitária ordeira. Eles são o contraponto ao poder do tráfico, ao poder da milícia, à violência e uma alternativa eficaz às drogas. A grande mídia ignora esse trabalho desenvolvido por homens e mulheres abençoados que se importam verdadeiramente e amam o próximo.
Preferem apregoar os escândalos patrocinados pelos falsos mestres e falsos cristãos que estão sempre à frente do noticiário policial. Quem faz bobagem, como de hábito, são na maioria homens evangélicos ou não, mas que se apresentam em nome de todos os evangélicos e são tratados assim pela mídia. Embora muitos nem evangélicos sejam, ganham poder, ganham dinheiro, dizendo que nos representam. Já podemos antever que as curvas exponenciais da contaminação do Covid-19 brevemente se tornarão quase verticais. Muitos morrerão, o que será traumático para todos os brasileiros. E como não poderá deixar de acontecer, a culpa será sempre atribuída aos evangélicos, como aconteceu na Coreia do Sul, na Índia, em Israel e muitos outros países. Por causa disso, os evangélicos são rotulados pela grande mídia como fariseus, com o intuito de desonrar e humilhar o nome de Jesus. Nesse ponto do nosso bate-papo, me veio à mente o aviso registrado em Mateus 10, 22 por Jesus. Assim está escrito: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Temos então dois caminhos a seguir: nos omitir e não fazer nada, ou atender nosso Mestre Jesus que diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Orai sem cessar, como vemos em Jeremias capítulo 29 e 12, e 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 17. Então oremos. Oremos, mas devemos ter uma atitude correta ao nos dirigir a Deus em oração. E você há de perguntar: pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Creio que todas as respostas aos questionamentos sobre comportamento e atitude do cristão ao se comunicar com Deus em oração se encontram na Bíblia Sagrada. E não seria diferente no contexto atual. Se você estiver com sua Bíblia, abra. E, por favor, vamos examinar juntos o significado desse discurso de Jesus registrado em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Nesse exame, nós vamos conhecer no nosso bate-papo o contexto, explicação, significado e as lições dessa que é uma parábola de Jesus muito conhecida entre os cristãos. Jesus contou a parábola do fariseu e publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. E essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que em sua maioria era constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nessa parábola. Mas também havia exceções, é claro, como Nicodemos e José de Arimateia. A parábola do fariseu e publicano sucede imediatamente a narrativa bíblica à parábola do juiz iníquo. Não é possível saber se de fato Jesus contou as duas parábolas na sequência, uma após outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes e Lucas as tenha organizado dessa forma. Seja como for, ambas as parábolas estão relacionadas e se complementam. Enquanto a parábola do juiz iníquo enfatiza a importância da perseverança na oração, a parábola do fariseu e o publicano destaca a motivação, o comportamento e a atitude correta ao nos dirigirmos a Deus em oração. As personagens desta parábola são o fariseu, o publicano e as respectivas orações a Deus com dois resultados diferentes. Os fariseus compunham um partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes deste grupo de religiosidade hipócrita. Era comum que os fariseus fossem o templo para orar. Pela forma de piedosos que representavam, eles gostavam de exibir sua condição de religiosos, fazendo orações em lugares públicos, como vemos em Lucas capítulo 20, versículos 46 e 47. Os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus que trabalhava para os romanos. Eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. E o motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Ao contrário dos fariseus, os publicanos não andavam nas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo ao qual tinham acesso por serem judeus.
Foi exatamente isso que fez o publicano desta parábola. Esse discurso de Jesus foi dirigido a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O fariseu e o publicano estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo. Ambos estavam ali para orar. Pela narrativa de Jesus, o fariseu procurou um lugar de destaque. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. E aparentemente ele orava a Deus. Mas Jesus, é claro, ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo, como consignou em Lucas 18:11. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si mesmo consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados ou demonstrou arrependimento. Ao contrário, o fariseu parecia tentar mostrar a Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. O fariseu focava em se comparar com as outras pessoas, mas ele não fazia isso no sentido positivo. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser ladrão, nem injusto e nem adúltero. Quando viu o publicano orando, também o incluiu em sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era à custa da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para mostrar e demonstrar que fazia mais do que a lei mandava. Ele dizia jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia de jejum por ano, apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, como vemos em Levítico 16:29. O fariseu da parábola também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo o que possuía. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Já a oração do publicano foi muito diferente. Ele se postou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha pelos seus pecados fizeram com que ele mesmo nem se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmigalhado seu ego e convencido o publicano dos seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontrava e bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia e dizendo: ó Deus, sê misericordioso para comigo, ó pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi quando ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, como vemos no Salmo 51, versículo 14. O único pedido desse publicano era para que a ira de Deus fosse removida de sobre ele. Ele simplesmente desejava e buscava ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio está sempre presente em várias outras passagens bíblicas, onde está escrito: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, como vemos em Lucas capítulo 18, versículo 14. Significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. O significado da parábola do fariseu e o publicano é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos orar com a atitude correta e um coração contrito. A mensagem desta parábola complementa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo, na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, 7 e 8, e que ensina sobre a importância da perseverança e constância na oração. O significado central da mensagem formada por ambas as parábolas é o de que devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Esse nosso bate-papo nos possibilita refletir sobre algumas lições práticas e importantes. Em primeiro lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que Deus perdoa erros e não justificativas. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave
do que o simples orgulho. Isso pode indicar a ausência da verdadeira regeneração, da verdadeira transformação, como vemos em 1 João capítulo 1, versículos de 8 e 10. Em segundo lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que não se pode impressionar Deus. O fariseu tentou impressionar Deus. Ele fez isso se comparando às outras pessoas e mostrando o quanto era superior a elas. O fariseu se julgava diferente acima de todos, como muitos pastores se acham em relação aos seus irmãos também pastores. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou a si mesmo como o pecador. O apóstolo Paulo também fez o mesmo quando ele escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, como vemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Em terceiro lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia Sagrada, declarando que a salvação pertence a Deus e é atribuída à sua misericórdia e à sua graça, conforme vemos em Salmo 51, versículo 1, em Lucas 18, 13, em Efésios 2 e 8 e Tito 3 e 5. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, essa oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Mas os fariseus viviam de aparência, tal e qual os fariseus da atualidade que encenam pureza que não possuem, utilizam o discurso da boca para fora e pela arrogância sequer precisam de Deus. Assim era o fariseu desta parábola, porque se achava tão grande e tão maravilhoso quanto Deus. Por isso estava orando numa atitude de soberba e de arrogância, como quem diz: Ei Jesus, olha como eu sou perfeito. Mas ao lado do fariseu estava aquele publicano com humildade, reconhecendo quão dependente de Deus ele era, quão incapaz e pecador ele era. E essa mensagem destaca o contraste entre a oração que é recebida e ouvida e aquela que Jesus não ouve, porque não sai do coração, e é apenas um ato de exibicionismo que o Senhor abomina. Aos olhos de Deus, esse tipo de oração é uma afronta, uma ofensa. Queridos, queridas, precisamos realmente voltar nossos olhos para Jesus e humildemente escutar sua voz amorosa a nos dizer: orai sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Ainda não é o fim, mas todas essas coisas são o princípio das dores, como vemos em Mateus 24,8 e Marcos 13,8. Por outro lado, nosso bate-papo mostra que há fariseus espalhados por todo o canto. Então, livre-se dos fariseus. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.